Olá pessoal, meu nome é Rafael, sou estudante de arquitetura e urbanismo e nesse vídeo vou falar sobre o modal de transporte predominante no Brasil. O modal de transporte tem por definição a maneira na qual fazemos a logística de cargas e pessoas. Segundo dados do IBGE de 2018, vamos nos aproximando de 210 milhões de habitantes, conduzindo uma frota de aproximadamente 66 milhões de veículos. Nossa estrutura urbana, quando nasceu, provavelmente não estava preparada para suportar todos esses números, né? Mas ela se adequou. Será que da forma correta? Voltando lá na década de 50, o então presidente da República, senhor excelentíssimo Juscelino Kubitschek, fazia uma promessa a seus eleitores. O meu governo terá como base um plano de metas, que trará ao Brasil o progresso de 50 anos em 5. Antes de tudo, quero deixar claro que o governo de Juscelino Kubitschek foi, sem dúvida, o maior responsável por colocar o Brasil na linha do desenvolvimento, com destaque para a construção de uma nova capital totalmente planejada e imponente. Seus projetos realmente revolucionaram nossa história no momento de estagnação. Mas poderia ter sido um pouco mais visionário com relação ao futuro, né? O cumprimento dessa promessa decretou a extinção das ferrovias, que era o modal de transporte predominante no Brasil. O Brasil até então não produzia veículos, apenas montava. Mas como a meta era crescer e desenvolver, o governo criou uma série de incentivos para atrair a indústria automobilística, gerar emprego, renda e tudo mais. Legal. Primeira meta foi proibir a importação de veículos, e para as montadoras que quisessem se instalar no país, imposto baixo, financiamento a perder de vista e isenção de tudo que se possa imaginar. Toda essa facilidade resultou num grande número de fábricas atuando no setor, gerando mais tarde uma crise econômica, já que a demanda de produção era maior que o consumo. E seguindo o lema de um outro ex-presidente, Washington Luiz, governar é construir estrada. O transporte rodoviário foi ganhando espaço. A construção de ferrovias era lenta para fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, como o JK queria. Assim iam nascendo as rodovias que hoje cortam o país, como essa aqui, por exemplo. Minha gente, os reflexos dos 50 anos em 5 vai nos atingir por muitos anos ainda, mas poderia ser evitado pelos governos subsequentes que insistiram no equívoco de abandonar as ferrovias. O Brasil não foi o único país a cair nos encantos do automóvel. O problema é que aqui o interesse político sempre esteve à frente do bem-estar social. A fim de motivar o transporte rodoviário e impulsionar a economia de forma completamente ilusória, os investimentos para a manutenção das linhas férreas foram sendo cortadas. E como a construção de novas ferrovias é um processo de longo prazo, o plano sempre acaba sendo prejudicado pelas trocas de governo, que acabam abandonando os antigos projetos. O transporte rodoviário tem a vantagem de conseguir chegar de carro, ônibus, caminhão em praticamente todo o país. Já as desvantagens são bem maiores, por gerar um alto custo para o motorista e para o Estado, além do fator violência, que prejudica bastante o transporte de cargas pelas rodovias e o alto número de acidentes. Já o transporte ferroviário possui um baixo custo de manutenção se comparado ao rodoviário, suporta um número maior de cargas e passageiros e é um meio seguro em relação a acidentes e a violência urbana, tendo a desvantagem de não ser tão flexível quanto as rodovias. Mas imaginem só, se tivéssemos trens cortando os estados do país, oferecendo uma outra opção de transporte. Seria bacana, né? Outro aspecto negativo desse suposto progresso foi a introdução na sociedade de uma cultura completamente rudimentar, imposta pela indústria automobilística com apoio político de priorizar o carro frente a outros meios de transporte. Mas esse é assunto para o nosso próximo vídeo. Pessoal, muito obrigado. Esse é o canal Urbanizar, onde falamos sobre assuntos do meio urbano. Se você, assim como eu, se interessa por urbanismo, se inscreva no canal, deixe seu like e fique à vontade para fazer comentários com sugestões ou opiniões. Até a próxima. Tchau!